Bom, vamos dar início então, tá? Eu vou ler com vocês e a gente faz a resolução juntos, ó. VUNESP. 3 resistores estão conectados em paralelo, como mostra a figura. Tá aqui. A diferença de potencial entre os pontos A e B é mantida a 18. Então, 18 volts a plaquinha está fornecendo a sua fonte. Só que ele colocou os pontos A e B aqui e fala, ó, os 18 está valendo entre A e B. Então, os 18 está valendo para a parte que está em paralelo. Letra A, a pergunta é, determine a corrente que passa em cada resistor. Então, a letra A é uma revisão de primeira lei de Ohm, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você sabe que a DDP total é 18, tudo bem? E aí você tem o circuito em paralelo. Vamos lá, vocês já viram isso várias vezes comigo. Como que vocês resolveriam essa primeira parte aqui para determinar a corrente em cada um? Uh-uh. Se você fizer a resistência equivalente, você vai reduzir os 3 a um só. E aí você não vai calcular a corrente em cada um deles, né? Tem que fazer resistência equivalente aqui não. E aí, gente? Tá, legal. Faz o igual a R. Vou fazer aqui. Aonde? Isso. É isso aqui que a Ana falou, gente. A DDP é esse conceito que eu quero que vocês lembrem. Se está em paralelo, a DDP é a mesma para cada um deles. Se eu não tenho mais nenhum resistor aqui, a DDP dos 18 não foi dissipada em nenhuma parte. Então, os 18 vale para cada um deles. Então, você vai fazer 3 vezes isso aqui. Um para cada resistor, porque a DDP é a mesma. Então, vamos lá. O primeiro vai ser esse com a corrente 1. Então, 18 é igual a R, que é 3, vezes o I1. Legal. Então, o I1 é 18 por 3, que dá 6, né? Pessoal, sem fazer as outras duas contas. Sem fazer. Com certeza, o I2 tem que ser menor que o I1. E com certeza o I3 tem que ser menor que o 1 e I2. Alguém consegue me explicar o porquê? Isso, Giovana. Porque conforme a resistência aumenta... Giovanas agora, né? Conforme a resistência aumenta, a minha corrente ela reduz. Falando isso, Giovana Cabral, você está melhor? Está? Que bom, fico feliz. Bom, então o I2 vai ser 18 dividido por 6, que dá 3. E 18 dividido por 2, que é o nosso I3, que dá 2. Tá vendo? Foi reduzindo, pessoal. Tá aqui as respostas das correntes que passam em cada um dos resistores. Olha que legal. Essa corrente não. Essa questão é uma questão da VUNESP. Pensou uma questão da segunda fase da UNESP? Pronto, passou na UNESP aí, ó. Acertar a questão de física na segunda fase. Olha que maravilha. Passou na UNESP. Quer cursar o quê? Medicina? Opa, Botucatu. Engenharia, Guaratinguetá, Bauru. Direito? Marília, Franca. Olha só que legal. Então, passou na Unesp. Vamos ver a questão B. Item B dessa questão aqui. Determine a potência total dissipada pelo sistema. Pessoal, primeira coisa que você tem que identificar primeiro. Ele está falando de gerador e receptor? Não. Ele está falando de um sistema como um todo. Tudo bem? Sistema como um todo. Ideal, né, na verdade. Ideal. Para determinar a potência, quando o circuito é ideal, não é gerador nem receptor, você tem aí as 3 equações possíveis para você colocar.
Vou colocar elas aqui, ó. U vezes I R vezes I quadrado e U quadrado sobre R. Qual dessas aqui vocês querem usar? Fala para mim. Pelo amor de Deus, use a que não tem resistência. Ah, mas se eu quiser usar a segunda ou a terceira, eu posso? Claro que você pode. A diferença é que se ele quer a potência total, você ia precisar calcular a resistência equivalente. Aí sim, você tem ambas aqui, ó, precisa do U total e do R total, I total, R total. Não adianta. Então, usa aqui não precisa do R, que é o U vezes I. Então, o U é 18. Opa, não coloquei ali a equação, né? Cabeça. Então, a potência total é U vezes I. Vamos utilizar essa. O meu U vale quanto? 18. E a minha corrente, quanto que vale? Isso, 11. Por quê? Porque esses Is são os Is em cada um. Então, o que estava vindo antes era o I total, que é a soma de cada um deles. Então, 6 mais 3 mais 2 dá 11, pessoal. Então, 18 vezes 11 eu acabei de fazer aqui. Sua potência total dá 198 watts. Este é o valor de potência total. Facinho, né? De boaça. Pronto, questão de segunda fase da Unesp, olha só. Pensou que lindo? Facinho, né? Bacana. Vamos ver mais uma? Vamos ver outra? Ó, mesma análise aqui, ó. Só que aqui ele dá a potência. Mesma análise. Não vou apagar não. Ou já apaguei? Não apaguei não. Tá aqui, ó. Tá, então eu tenho que dar um tempo aí. Copiar que eu vou olhar outra questão. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos para as questões teste. Hum, tabelinhas, a questão do Enem, que maravilhosa. Bom, vamos dar uma olhadinha. Primeiro numa questão que mexa com gerador receptor. Tudo bem? E depois, se der tempo, numa questão de tabela. Que aí vocês vão ter as 3 abordagens de potência elétrica, tá? Já vimos uma de circuito, falta ver gerador receptor e depois uma de tabela. Então, olha só, vamos ver aqui, vamos ver essa 11 aqui, ó. Tá na página 47, hein? Oxi, printou ali, velho. Vamos lá, pessoal. Questãozinha número 11. Fala o seguinte, ó. A potência dissipada internamente na forma de calor por um motor elétrico, olha só, já acha estranho quando você estiver lendo uma questão
ele falar isso aqui e não falar o que é. Tudo bem? Quando ligado em 220 é de 240 watts. Então, pera lá. Ele falou para mim que a potência dissipada por um motor elétrico é de 240 watts. Quando ligado numa DDP, numa rede de 220. Ok? Sabendo que o motor elétrico recebe uma potência total de 880 watts para a mesma tensão, os 220, podemos dizer que a resistência interna do motor vale quanto? Olha o termo, resistência, o quê? Interna. Então, se o aparelho tem resistência interna, ou é um gerador, ou é um receptor. Tudo bem? E aí você vai ter que identificar se é um gerador ou um receptor para começar. Tudo bem? O que vocês acham? Um motor elétrico, ele é um gerador ou é um receptor? Oi, bom dia, Lu. Ah, tudo bem, Lu? Beleza. Belezinha. Voltando, gente. De novo, o motor elétrico. Primeiro, aonde que você vê motores elétricos para você identificar se ele é um gerador ou se ele é um receptor, né? Fator fundamental aí para você definir as equações. Antes de falar se é gerador ou receptor, já que vocês já responderam um monte aí. Mas onde você vê um motor elétrico? Carro elétrico. Carro normal não, hein? Moto elétrica. Gente, dentro da sua casa. Um ventilador tem um motor dentro dele? Tem. A geladeira tem um motor? Tem. Ar-condicionados tem motores. Batedeiras tem motores. Secador de cabelo tem motor. Tudo isso que eu falei é o quê? É gerador ou é receptor? Gerador recebe energia que não é elétrica. Para que um secador funcione, você liga ele na tomada. Ele é um receptor. Motores elétricos são motores que funcionam à base de eletricidade. Você precisa de eletricidade. Então, um receptor, tudo bem? Sendo um receptor, agora você consegue pensar no cálculo da resistência interna. Tá bom? Vamos lá. Bom, você tem a potência dissipada, você tem a potência total. Vamos lembrar das equações de receptor? Vou recordar com vocês. Você tem potência total, potência útil e potência dissipada. A dissipada é sempre a mais fácil de lembrar, porque ela depende de onde está dissipando, que é na resistência interna. Então, R vezes I quadrado. Certo? E aí sobra duas expressões. U vezes I. Calma lá, Sara, a gente já vai falar disso. Por isso que eu quero colocar as três aqui, para a gente poder ver o que é mais fácil de utilizar. Tá? Então, você tem a potência que você utiliza e você tem a potência total, que é aquela potência recebida. Tudo bem? São a diferença das duas. Utilizada é uma parte do todo. Né? Então, o que um receptor utiliza, ele utiliza vindo do circuito elétrico. Então, se ele utiliza vindo do circuito, U vezes I, e a potência total é a potência que ele mesmo usa aí para converter essa energia em energia não elétrica. Então, força contra eletromotriz vezes I.
são as expressões, ok? E eu revisei até o conceito de cada uma delas com vocês. Agora vamos lá. O que é a resistência interna? A resistência interna tá aqui, né? A grande equação que nos possibilita o cálculo da resistência interna é essa aqui, certo? Então, esta expressão é a expressão que a gente quer utilizar. Só que ela tem um probleminha, que é a questão da corrente elétrica. Você não sabe a corrente elétrica, então você deve descobrir a corrente elétrica. Para isso, você pode utilizar as outras duas. Vamos ver. Vamos pensar na primeira. Eu tenho a força contra-eletromotriz? Não, não tenho. Né? Eu tenho quem? Eu tenho o a DDP do circuito. Eu não tenho a força contra-eletromotriz, certo? Eu tenho a DDP? Tenho. O que foi, Ana? O que a Ana mandou aqui? Ixi, mandaram um monte de coisa aqui, vamos lá. Esse motor transforma em calor na questão. Não, dissipa energia na forma de calor. Ele esquenta, Igor. Você não pode falar que ele transforma em calor. Ele perde na forma de calor. Ah, a Sara tinha falado que tem que usar duas equações. Falei que a gente esperar, tem que descobrir o I primeiro. Aí, pelo que eu notei. Ixi, que aí tem as conversas tão cruzadas aqui. Tá aparecendo as equações de gerador. Como assim, Ana? Dá para usar o pio? Dá. Dá sim, Raso. Dá sim. A gente vai utilizar o pio, tá bom? Não entendi sua dúvida, Ana. Na verdade, o que você afirmou. Ixi, sumiu a mensagem. O PU. Ah, tá. Potência útil em receptor é E vezes I. Ah, gente, eu troquei aqui, é verdade. E não é o E, é o E', né? Eu inverti aqui, né? Aqui, eu troquei de lado. Verdade. Verdade. É um receptor, né? Então, como recebe energia elétrica, o total é U vezes I. Bom, é importante isso, porque senão ia trocar os valores das potências, né? Tem que tomar cuidado. Bom, então vamos lá. Para calcular, aqui como a gente havia dito antes, não temos a força eletromotriz para calcular a corrente, então a gente vai ter que usar a potência total, pois temos o P e o U. Então vamos calcular aqui, ó, potência total 880. A nossa DDP é 220 e o nosso I nós não sabemos. Então o nosso I será 880 dividido por 224 amperes. Então a potência, vamos agora achar a resistência interna com a equação que nós queremos. Potência dissipada 240. A resistência interna desconhecemos, mas o nosso I vale 4, que tem que estar ao quadrado. Então o nosso R é 240 dividido por 4 ao quadrado, que é 16. 240 dividido por 16, 15 ohms. 15 ohms de resistência interna. Ficamos aí com a alternativa correta, alternativa B. Tá bom, gente?
Não, é lembrar das equações, né? Aqui é bem equação mesmo, essa parte de gerador-receptor. É bem lembrar das equações mesmo de potência de cada termo, tá bom? Posso apagar? Quer que dê um tempinho? Acho que vai dar tempo de fazer mais uma de tabela, hein? Acho que vai dar tempo. Vou apagar então. Deixa eu ver se alguém falou que não dá. Beleza. Vamos fazer mais uma então, galerinha. Bom, vamos ver aqui. Temos questões do Enem, pelo que eu vi, né? Ó, questão 8 é do Enem. Questão 3 também. Questão 5, ó. Todas que falam de potência e tem tabela aí do Enem, tá vendo? Então, deixa eu ver. Ah, talvez a 8. Qual que faz uma pergunta mais... Não, o Enem ultimamente anda cobrando mais do jeito que está sendo pedido. Ou na 3 ou na 5. Legal. Vamos dar uma olhada na questão número 3 aqui, ó. Vai cortar. Saco. Galera, eu vou ter que ler a questão com vocês aqui mesmo, tá? E a resolução a gente faz lá. Porque quando eu coloco o programa, ó, ele corta uma parte, tá vendo? Da questão. A parte bem pequena, né? A última linha. Deixa eu já deixar a tela escura. Que a gente vai ler lá e resolver aqui. Tá? Então vamos ler a questão. Tá aí, ó. Observe a tabela seguinte. Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções fornecido pelo fabricante de uma torneira. Então, assim como qualquer aparelho elétrico, pessoal, você tem aí um manual que vai ter algumas especificações. Vamos ver quais são essas especificações aí, especificamente. Tá? O modelo, e aí tensão nominal é a tensão própria, tá bom? Pode ser 120, 120, 110, 220, né? 127, 220. Então ela é bivolt, tá? E aí você tem essa potência nominal em watts para cada temperatura, né? Frio, morno e quente. Para frio, é como se tivesse desligado, não gasta, tá? Energia elétrica. Morno já gasta um pouquinho mais e quente gasta mais. Vejam aí as especificações, tá bom? Corrente nominal, tá? Corrente que passa, que tem relação com os valores acima de potência, tá bom? Veja aí, ó, uma potência nominal da primeira coluna, você tem 35,4. Isso vale para uma fiação mínima de até 30 metros. Você tem as áreas em milímetro. Para fiações acima de 30 metros de comprimento, as áreas. E por que ele está falando dos comprimentos? Por causa da segunda lei de Ohm. Lembra que o comprimento e a área são correlacionados dentro de uma equação de resistência. Lembra que mexe com resistividade. Embaixo, disjuntor em amperes, né? Disjuntor é como se fosse a chave, é o quanto aquilo lá vai aguentar de corrente. Tá bom? Então vamos lá, ó. Considerando que o modelo de maior potência na versão 220 da torneira suprema foi inadvertidamente conectado a uma rede com tensão nominal de 127 e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência, qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Veja, tem duas situações.
você tem uma potência na versão 220. Então, você tem uma potência, eu vou ter que colocar aqui, ó. Então, você tem, ó, uma potência de torneira que está aqui. Beleza? Ou seja, quais dados são válidos para ela? Esses. É assim que se interpreta uma tabela. Já para 127, os dados são esses daqui. Olha aqui. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio da interpretação da tabela? Já vou falar da pergunta da questão. Sim, gente? Ou não? Valores, duas colunas à direita. Para 220 volts, vale aquilo tudo lá. Potência no morno e quente, a corrente nominal que aquela torneira possui, as áreas para cada tamanho de fio e o quanto o disjuntor aguenta. À esquerda, para 127 volts de tensão. Tá bom? Legal. Então, os dados das duas colunas da direita são os que estão valendo aí. Ok? Só que foi inadvertidamente, ou seja, erroneamente, conectado a uma tensão de 127. E que o aparelho está configurado a trabalhar na potência máxima. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Vamos lá. Se eu sei, eu vou anotar os dados aqui no cantinho, tá? Que são relevantes. Eu sei que a tensão que ela é feita para funcionar é 220. Ok? A questão fala que funciona na potência máxima a torneira. Então, no morno você tem uma potência máxima de 3.200 e no quente de 5.500. Como ele não falou se o cara quer usar no morno ou no quente, você vai usar o máximo do máximo. Então, SIC 500. Certo? Você tem corrente nominal. As áreas aqui você não vai utilizar. Tudo bem? Você não vai utilizar. E você tem o disjuntor em amperes aqui também, que também não é relevante até pelo fato de nós já termos uma tensão própria e uma potência própria. Então, a gente já sabe qual é a corrente nominal, que é 25. Tá bom? Isso aqui são as especificações dela. Só que você tem que pensar que ela é fabricada assim. Só que ela estará sendo ligada em uma torneira, né? Ou em uma tomada de 127. 127. Ou seja, vai mudar o desempenho do aparelho. Só que, como está sendo nominal tanto o valor da tensão quanto o valor da corrente, são valores próprios, não depende do circuito. O que mais a nossa torneira tem de valor próprio, já que ela é um aparelho? Uma resistência. E, independente agora se eu ligo no 110 ou no 220, é a mesma torneira que eu estou ligando. Então a resistência é a mesma. Então, se eu sei calcular a resistência com os valores nominais, eu posso usar essa resistência para o valor de 127. Tá claro para vocês isso? Sim ou não? Ó, quer ver? Deixa eu dar um exemplo com uma outra coisa. Aqui, pronto, carregador do meu celular. Vocês concordam que este aparelhinho aqui, ó, a minha fonte, ela tem especificações próprias, ó. Por exemplo, tô lendo aqui, ó. Valor de frequência, não, valor nominal de corrente, meio ampere. Isto é um valor nominal, ou seja, esse cara é fabricado para funcionar assim. Tudo bem? São valores dele. Certo? Agora imagina que eu possa ligá-lo, ao invés de uma tomada de 220, numa tomada de 110. Certo? Veja,
Eu estou tirando ele da tomada de 120 e colocando na tomada de 110. Eu não mudei o aparelho. Eu só mudei aonde eu estou ligando. Ou seja, se eu calculo a resistência interna dele, ela é válida tanto nessa situação para 220 quanto na situação para 110. Sim ou não? E o porquê que é bom eu saber essa resistência? Porque, veja, a potência não é calculada como U vezes I, certo? Nesse caso, como é uma questão em que não temos aí a análise como gerador ou receptor, né? Eu posso tratar isso daqui como qualquer uma das três equações de potência que eu quiser. Como eu quero calcular a resistência, eu posso usar essa aqui. Eu tenho o P e tenho o U. Dá para achar o R? Dá. A partir do momento que eu acho esse R, eu posso vir para cá, ó. De novo. Só que agora com uma tensão de 127. E aí eu consigo descobrir a pergunta do cara, que é a potência. Tudo bem? Entendem isso? Sim? Galera, não vai dar tempo, mas olha só, eu vou colocar a montagem da conta para vocês aqui. Potência 5.500 igual a 220 ao quadrado sobre R. Então o R é 5.500 sobre 220 ao quadrado. Calculou esse R, vem aqui e calcula o P, que será 127 quadrado sobre o valor de R calculado acima. E aí você acha a potência na ligação a 127 volts. Tudo bem, gente? Questãozinha boa ou não do Enem? Maravilhosa, né? Você vê que você tem que pensar, não é só tacar a fórmula. Tem que pensar. Posso apagar, gente? Posso? Então, pessoal, a gente fica por aqui, tá bom?